Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Agradeço muito a apresentação. A realidade é que temos que fazer muito esforço para ser um dia a pessoa que ela já acha que eu já sou. Mas estamos aqui na boa luta sobre o triunfo de nós mesmos. Como ela disse há muitos anos, estamos acompanhando o crescimento, o desenvolvimento do movimento espírita aqui local. E sempre trazemos um tema de ordem ético-moral à luz do Espiritismo. Hoje eu peço licença a vocês. Por quê? Ora, porque trataremos de um assunto um pouco mais técnico, mais científico. Allan Kardec afirmou que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E, infelizmente, costumamos a perceber que há uma tendência em apenas homenagear, aceitar como missionários da vida maior pessoas que estão ligadas ao movimento religioso. No entanto, os missionários encontram em todos os campos da atividade humana, inclusive o da ciência. E o tema que vamos abordar hoje é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este é o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se formos abordá-lo apenas do aspecto eminentemente religioso, diríamos que esta é uma interpretação dos nossos amigos protestantes e católicos, que as muitas moradas na casa de Deus são as diferentes igrejas, os diferentes agrupamentos. Mas o que é a casa de Deus? A casa de Deus é o universo. Logo, para falarmos sobre o universo, é necessário falarmos um pouco sobre astronomia. Eu estarei apenas dando uma pincelada no assunto, porque a palestra é de natureza científica, filosófica, com consequências morais. Porque toda palestra tem que ter uma aplicação moral. Esta introdução é para encher a linguiça, para dar tempo às pessoas que estão sentadas, porque como o assunto é técnico, imagine a dificuldade. Sexta-feira, vocês cansados, com fome, e eu ainda tratar de um assunto científico. Então, comecemos o assunto. Vamos manter em mente o seguinte: estaremos aqui tentando descrever a criação. E por quê? Porque nós tendo uma ideia da criação, isto nos dá uma ideia do Criador. Por exemplo, a pessoa que fez essa tribuna. Esta tribuna é uma consequência, é um efeito. Qual é a causa? A causa foram pessoas que construíram. Olhando para esta criação, podemos deduzir muita coisa sobre o Criador desta criação. Por exemplo, este Criador entende de geometria, sabe trabalhar com instrumentos de mensuração, com instrumentos de corte, entende de física, porque o objeto não cai. Nós não sabemos quem criou, mas temos a certeza que o Criador desta tribuna tem estes atributos, estas virtudes. Acompanhar o raciocínio, sim ou não? Sim. Vamos falar sim, como se estivéssemos no corpo. Sim ou não? Sim. Preciso desta interação para ter a certeza que vocês estão acompanhando o raciocínio. Vamos falar então um pouco de astronomia, porque estamos descrevendo um pouco da criação para termos ideia do Criador. Logo estaremos falando de Deus. Se há um assunto
bastante ainda além da nossa capacidade em entender o que é Deus. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? É uma resposta que não responde à natureza de Deus. Está afirmando que Deus é a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas. Isto é, não existe nada mais inteligente que este ser supremo e foi o que criou tudo. Mas Emmanuel, a quem respeitamos pelas várias obras que escreveu através de Chico Xavier, afirma que espíritos do nível dele, estamos nos referindo a Emmanuel, afirma que não tem a mínima ideia o que é Deus. Veja que colocação bastante intrigante. Ele, Emmanuel, afirma que não sabe o que é Deus, mas tem a certeza que Deus existe. A pergunta número 10, Allan Kardec indaga: poderemos um dia conhecer a natureza de Deus? E os espíritos evoluídos respondem que, por enquanto, nos falta ainda um sentido para compreender Deus. O que isto significa? Nós temos aqui vários sentidos. Os mais conhecidos são 5, né? Tato, paladar, audição, gustação. Estes são sentidos, né? A visão. Mas existe um outro sentido para um dia nós percebermos, entendermos um pouco da natureza de Deus. Compreenderam o raciocínio? Então estamos falando de algo, e não de quem, que está muito além da nossa capacidade de compreensão. E o motivo pelo qual há tanto materialismo é porque quando se tenta explicar para os cientistas o que é Deus, eles tendo um pouco da compreensão da criação, logo chega à conclusão que o que eles entendem da criação não pode ter sido o criador da igreja, né? Este Deus que toma um café com a pessoa, este Deus que fica com raiva do indivíduo porque não torce para o mesmo time. É óbvio que eles então rechaçam isto. Mas há alguns bolsões de cientistas, não estou afirmando que é a ciência, que afirmam que sim, há algo que deve ter, de fato, criado tudo isso. Então, como eu disse, é uma pincelada no assunto porque é muito novo. Então, falaremos hoje sobre a astronomia e não a astrologia, que é um assunto diferente. A astrologia é a crença que os astros influenciam em nosso comportamento. Há pessoas que leem um horóscopo, né? Você que é signo de Sagitário, né? Cuidado com o seu vizinho. Comporte-se melhor e verá resultados. Mas isso aplica para todo mundo, né? E aqueles que corte o seu cabelo na lua cheia, lua minguante, que dará mais resultados. Esta é a astrologia. No entanto, como aconteceu com várias crenças, estas crendices sendo estudadas por pessoas sérias, surgiu a astronomia. Então, do estudo da astrologia dos astros, nasce a ciência da astronomia. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a criação para entendermos o Criador. E para falarmos de astronomia, vamos falar aqui apenas de 3 mecanismos de mensuração, que seria velocidade, quantidade e tamanho. Para falarmos um pouco sobre velocidade, é muito difícil de falarmos de algo que está além da nossa capacidade de inteligência, sem partir do princípio daquilo que nós já conhecemos. Reconhecem todos este mapa? O estado da Flórida. Então falemos um pouco de distância e de velocidade. De Miami para Jacksonville, a 347 milhas. Você dirigindo a 70 milhas por hora, chegará de Miami a Jacksonville em aproximadamente 5 horas. Mas, se caso você viajasse de avião de Miami para Jacksonville, seriam apenas 36 minutos. E por quê? Porque o avião voa a 575 milhas por hora. O carro vai a 70 milhas por hora. O que isso significa?
Se você ficar com o pé no acelerador por 1 hora, você terá percorrido 70 milhas. Dirigindo de Miami para Jacksonville, 5 horas e 40 minutos. Mas se você vai de avião, o avião vai a 575 milhas por hora. Isto é, 1 hora percorreu esta quantidade de milhas. Logo, de Miami a Jacksonville, 36 minutos. Está acompanhando? Sim. Perfeito. Agora, suponhamos que você dirigisse, né, de Orlando para Seattle. De Orlando para Seattle. O slide desapareceu. De Orlando para Seattle. De um extremo ao outro do país. Se fosse dirigindo, seria aproximadamente 49 horas. Mas ninguém dirige 49 horas seguidas. Principalmente se vai acompanhado de mulheres. Vai urinando de 2 em 2 horas. Quadriplica, né, o traje. Quem diz, é o contrário. Todos nós precisamos de muita água e também urinar. Logo, a viagem fica em aproximadamente 5 dias. Mas, se você pega o avião, de Orlando a Seattle, são aproximadamente 5 horas e meia. Porque o avião vai de Seattle para Miami, de Miami para Seattle, a 575 milhas por hora. Demora, então, 5 horas e meia. Não é impressionante o tamanho deste país? Você ficar nessa velocidade, num avião, por 5 horas e meia, e ainda está dentro do mesmo país? Abrindo um parêntese, vocês se encontram no país mais rico do mundo, o país das oportunidades. E Deus colocou em nós, no nosso instinto, o instinto do melhoramento pessoal, a ambição, que é muito diferente do egoísmo. A ambição é o desejo natural de querer melhorar. Logo, aproveitemos a oportunidade do local que nos encontramos. Mas, no universo, as distâncias são tão grandes que não se mede por metro, por milha, por quilômetro. Se mede a velocidade da luz. E a velocidade da luz é tão rápida que é muito difícil de nós compreendermos. Por isso eu estou mostrando este mapa para vocês, para termos uma ideia do que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é 186 mil milhas por segundo. Dizer esse número para vocês não tem nenhum significado. Logo, se o nosso avião hipotético pudesse voar na velocidade da luz de Miami, Orlando, para Seattle, de Orlando para Seattle, um avião que vai à velocidade da luz, quanto tempo demoraria para chegarmos lá? Demoraríamos, na realidade, muito menos que 1 segundo. Em 1 segundo, iríamos e voltaríamos 61 vezes. Eu fiz esse cálculo para a gente apreciar a velocidade da luz. Adorei esse uau, porque para mim é evidência que vocês estão entendendo o argumento. Tudo é medido a velocidade da luz na astronomia. Então, agora que falamos um pouquinho de velocidade, vamos aqui pular para um outro aspecto aqui da mensuração. Falarmos um pouco sobre quantidade e tamanho, distância. Nós vivemos num sistema solar. O que é o sistema solar? É uma estrela que nós chamamos de Sol, junto com seus planetas. Quando a maioria de vocês foram à escola, contávamos 9 planetas. Hoje são 8. E por quê? Porque a comunidade astronômica se reuniu em 2001 e chegou à conclusão que o 9º planeta, Plutão, teria que sair da categoria de planeta para planeta anão, pelo seu tamanho. Por que eu estou afirmando isso? Porque quando há um consenso científico, é porque a comunidade científica se reuniu e chegou àquela conclusão. Às vezes, escutamos palestras
de toda sorte, não só de espíritas. A ciência afirma a existência de Deus. Mentira. A ciência prova a reencarnação. É uma incoerência. A ciência não afirma essas coisas. Porque a ciência é uma comunidade de cientistas que chegam à conclusão. Agora, há cientistas que chegam à conclusão: existe Deus. Há cientistas que chegam à conclusão: a reencarnação para mim é um fato. Mas a ciência como um todo ainda não chegou lá. E aconteceu isso com a comunidade astronômica. Então, nós temos 8 planetas em nosso sistema solar. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Uranus e Netuno. Então, agora vocês vão apreciar a questão da velocidade. A Lua está a 1 segundo de distância de nós. Isto é, a 1 segundo luz, na velocidade da luz. Lembra em 1969, quando os astronautas americanos viajaram para a Lua? Demoraram um dia para chegar lá? Óbvio que não. 5 dias. Mas na velocidade da luz é 1 segundo. Isto é, quando você olha para a Lua, você está enxergando a luz que desprendeu da Lua há 1 segundo atrás. Estão acompanhando o raciocínio? Agora, o Sol. O Sol é enorme, tão grande, que podemos colocar 1.300.000 terras dentro do Sol. Deu para captar o número? Vamos pegar a Terra e botar dentro do Sol. Podemos colocar 1.300.000 terras dentro do Sol. A Terra é literalmente um pingo de poeira ao lado do Sol. Esse argumento bobo, né? Isto é castigo de Deus. Meus amigos, se Deus quisesse nos castigar, bastaria aproximar um pouco a Terra do Sol, todo mundo morreria queimado. Afastar um pouco, todo mundo morreria congelado. Aí a pergunta é: mas como pode a Terra, o Sol ser tão grande, se olharmos para fora, vemos ele pequeno? É porque ele está muito distante. Qual é a distância que está o Sol da Terra? 8 minutos a velocidade da luz. Então, imaginemos que a rosa é o Sol. A bolsa, um fóton de luz. O fóton de luz sai por 8 minutos na velocidade da luz para chegar à Terra. A luz que está entrando na íris do seu olho, neste momento, saiu do Sol há 8 minutos atrás. O que isso significa? Que quando você olha, nesse momento, para o Sol, a luz que está entrando no seu olho é a luz que saiu do Sol há 8 minutos atrás. Estão acompanhando? O que isso significa? Significa que se houvesse uma explosão e o Sol deixasse de existir, você ainda continuaria recebendo a luz do Sol por 8 minutos. Entendeu? Paremos por aí. Voltemos para o sistema solar. Nós temos o Sol e os planetas. O último desse planeta chama-se Netuno. Qual é a distância do Sol para Netuno? 5 horas e meia, na velocidade da luz. Então, para a luz chegar até Netuno, vai viajando do Sol por 5 horas e meia. Abrindo aqui um parêntese. A inteligência de Allan Kardec. Naquela época, 1857, nós encontramos em O Livro dos Espíritos a pergunta sobre os planetas que estão tão distantes do Sol, que é apenas um ponto de luz que se enxerga longe. Como se faz para aquecer? E os Espíritos respondem que os planetas têm meios dentro deles para mantê-los aquecidos. Ou você pensa que a luz, o calor só vem do Sol? E hoje a gente aprende sobre fusão nuclear. É um assunto bastante profundo numa sexta, como vocês com fome. Mas é interessantíssimo porque vê a atualidade do Livro dos Espíritos. E como muitos de nós não enxergamos essas perguntas, porque a gente não lê com os olhos. A gente lê com o cabedal de conhecimento que está na nossa mente.
Se eu apresentar aquela flor para um poeta e pedir, descreve aquele objeto. Ah, é parecido com o meu amor. É delicado e ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado para não espetar nos espinhos. Para um poeta, por favor, você que é um botânico, cientista, o que você está observando? É um organismo de aproximadamente 12 centímetros, cuja parte sexual se encontra no superior para facilitar a multiplicação das espécies. Perguntamos para um leigo, o que você está vendo? Ah, um objeto que eu dou para minha mãe no Dia das Mães. É o mesmo objeto, com a descrição tão diferente, porque a gente não vê com os olhos, a gente vê com o cabedal de conhecimento. Por isso, quanto mais a mente enriquecida, mais informação extraímos do mesmo conhecimento. É por isso que Jesus falava por parábolas, porque a parábola ela é repleta de símbolos. Quanto mais inteligente, mais sábio, mais conhecimento o indivíduo tem, vai extraindo do mesmo conteúdo conhecimentos diferentes para a realidade atual. Assim, quando você enxerga Netuno, com essa descrição do Livro dos Espíritos, é fantástica a qualidade do livro. A luz do Sol demora 5 horas e meia. Isto é, se houvesse uma explosão em Netuno e pegássemos o nosso telescópio, o que aconteceria? A luz que está chegando no telescópio saiu de lá às 5 horas e meia. Isto é, Netuno explodiria e você estaria vendo Netuno por 5 horas e meia ainda. Para vocês apreciarem o que estamos falando, imagine se o nosso querido Alexandre mudasse para Marte. Fica 16 minutos de distância. É mais rápido que chegar em Davenport. E eu telefonasse para Alexandre. Alexandre, como é que está aí, meu amigo, a sua vida em Marte? Minha voz percorreria através das ondas eletromagnéticas por 16 minutos. Às 9 horas eu telefonei para o Alexandre e ele recebeu. Alô, Alexandre! 9h16. Oi, Júlio, tudo bem? Volta a voz do Alexandre e chega a 9h32 para mim. Tudo bem por aí? Entenderam? Então, Netuno está a 5 horas e meia. A estrela mais próxima da nossa estrela. Qual é a nossa estrela? Sol. A estrela mais próxima da nossa estrela chama Próxima Centauri. Ela está a 4 anos-luz de distância. Isto é, se você quisesse visitar essa estrela, a mais próxima de nós, entraria no seu avião, teoricamente, na velocidade da luz, sem parada para urinar. Hoje, 21 de janeiro de 2023, e chegaríamos lá em janeiro de 2027. Esta é a estrela mais próxima. Se houvesse uma explosão na Próxima Centauri, você olharia para o céu, a luz que está chegando agora saiu de lá quando? Em 2019. Se você olha hoje para a Próxima Centauri, hoje, vamos lá fora e olhar as estrelas, depois da palestra. A luz que está chegando daquela estrela saiu de lá em 2019. Isto é, se houvesse uma explosão na estrela, você ainda estaria enxergando a estrela pelos próximos 4 anos. Sabe aquele argumento bobo de gente ingênua, imatura intelectualmente, de afirmar, eu só creio quando vejo? Todo dia a gente vê coisas que já não mais existem. Porque quando você olha para as estrelas, muitas delas já não mais existem. Mas a luz ainda está chegando em nossos olhos. Por isso que os telescópios são máquinas do passado. Porque o que está fazendo o telescópio? O telescópio está recebendo fóton de luz e ampliando para a gente enxergar. Aquele fóton de luz saiu de lá há 4 anos atrás. Então, a máquina do passado. A galáxia mais próxima da nossa chama Andrômeda. Já vou mostrar daqui a pouquinho. Esta galáxia, ela está a 2,5 milhões de anos-luz da gente.
2,5 milhões de anos. Era ainda a época dos nômades, dos australopitecos, segundo a paleoantropologia estuda, os seres que deram a nós o corpo que temos hoje moderno, há 2,5 milhões de anos. Então, quando você olha com o telescópio, a luz que saiu de lá está chegando no telescópio depois de fazer uma viagem de 2,5 milhões de anos. De quem que estamos falando? Estamos falando da criação de Deus, de seu Pai. Eu acho interessante porque, às vezes, quando temos a mente pequenininha, as pessoas querem exibir poder aquisitivo falando das coisas que o Pai tem. Eu sou importante porque meu pai tem 50 cabeças de boi. Não. Eu sou mais importante que você porque meu pai tem 200 cabeças de boi. Nós estamos descrevendo o teu Pai, Deus, a capacidade. Aí alguns podem perguntar, e que isso tem a ver com o meu aluguel atrasado? As dificuldades que eu tenho? Ora, se teu Pai tem a capacidade de tudo isto, o que são os seus problemas? Tem uma razão de ser que já vamos explicar. Então vamos aqui analisar, porque hoje nós temos a maravilha dos vídeos, para vocês entenderem um pouco de tamanho. Então, esse vídeo aqui rápido mostra a comparação do tamanho dos planetas. Então nós temos ali, começando o primeiro, que é a Lua, depois vem Mercúrio, depois de Mercúrio o planeta Marte, e depois de Marte, Vênus. Não sei se vocês sabem, do homem mais rico do mundo, o Elon Musk, está com a SpaceX, uma de suas companhias, tentando, pela primeira vez, levar o homem ao planeta Marte. Qual é o objetivo disso? Para dar continuidade à nossa espécie. E por quê? Porque os dinossauros, eles desapareceram há 65 milhões de anos atrás. Sabem por quê? Porque os dinossauros não tinham um programa espacial. Eles não puderam sair do planeta Terra. Então, se nós não aperfeiçoarmos o nosso programa espacial, também desapareceremos da Terra. Eu falo isso com total respeito às pessoas, mas Francisco Cândido Xavier, este era uma mente brilhante. Há um programa chamado Pinga Fogo, de 1972, na qual uma pessoa de mente pequena critica ele fazendo a seguinte pergunta: esses gastos que a NASA está tendo com as explorações espaciais, é gente de mente pequena. Isto compensa de forma financeira? E a resposta do Francisco Cândido Xavier é brilhante, exaltando o capitalismo e, ao mesmo tempo, a importância da tecnologia. Quando ele fala dos exploradores que percorriam as cortes europeias para poder descobrir um caminho marítimo para as Índias. E aquilo custou uma fortuna, e muitas pessoas não queriam, porque achavam que era um gasto banal. E hoje nós sabemos o quanto que é importante para a economia mundial, né, aquele caminho marítimo para as Índias, que foi descoberto em função de alguém ter acreditado e financiado. E o mesmo disse Francisco Cândido Xavier que ocorrerá com a exploração espacial. Porque com cidades que podemos criar no solo lunar, vamos poder viajar para outros planetas e descobrir que nós somos partes de uma família universal. E quando chegarmos a este nível, vamos parar o período bélico aqui na Terra, porque vamos finalmente entender que o objetivo não é superar um outro, e sim trabalhar junto para a evolução da espécie. Então todo o dinheiro gasto hoje será compensado com essas benesses. Logo, o Elon Musk é um verdadeiro missionário, porque ele poderia ter parado há muito tempo de trabalhar, mas o prazer que ele tem é nos ajudar a evoluir. Por isso, a exploração de Marte, que é o mais próximo do planeta Terra. Estamos aí, esse é o local onde você vive, e depois o Netuno, o planeta mais longe do nosso sistema solar. Logo vem Saturno, aquele com anéis, e depois Júpiter. Segundo os astrônomos, Júpiter é um Sol frustrado. Deveria ter se tornado um Sol e não conseguiu. Podemos colocar 1000 terras dentro de Júpiter. Quando você vai contemplar as estrelas à noite, Vênus é o objeto mais brilhante. Por isso se falava que as mulheres vinham de Vênus, né? E os homens
veio de Marte, né? Pequenininho, chato, próximo, incomoda. Júpiter é o mais brilhante objeto depois de Vênus. E podemos colocar 1000 terras dentro de Júpiter. E está aí o Sol. Veja que a Terra perde de vista em tamanho do Sol. Estão conseguindo apreciar? Só, meus amigos, que o Sol é uma estrela de um tamanho quase que insignificante em comparação às outras estrelas que existem, como essa Sirius, né? e outras Pollux. Essa estrela Sirius, há um livro do romance de Emmanuel chamado Renúncia. E a protagonista do livro, Alcione, ela está pronta para reencarnar, e é fantástico o que ela fala, porque o anjo guardião da Alcione avisa a ela dos perigos que ela poderia passar no planeta Terra. Então ela afirma, a Terra também é um ponto de luz no universo. E ela veio segundo o livro de uma constelação de Sirius. Temos aqui a estrela Arcturus, e assim prossegue. Logo, olha o tamanho do Sol em comparação àquela estrela. Vocês começam a apreciar que essa de que Deus vem tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo com a gente, né, vai cada vez mais perdendo a realidade quando nós vemos a grandeza da criação. Então, temos aqui essa estrela, o Sol se perdeu há muito tempo. A Terra sumiu completamente. E a Terra, então, nem se fala. Logo, os astrônomos, eles falam que a astronomia é uma ciência que humilda as pessoas. Porque a criatura que se sente grande na sua arrogância, ao ver a grandeza da natureza, se sente eminentemente pequeno. Mais uma vez, o que é que eu estou descrevendo? Deus. Né? A criação, para a gente ter uma noção da capacidade de Deus. Porque saber o que é Deus, a nossa inteligência ainda não acompanha. Então está aqui a estrela maior ainda registrada. Vamos agora falar um pouco aqui de galáxia. Então, o que é um sistema solar? Uma estrela com seus 8 planetas. O que é uma galáxia? Uma galáxia é um sistema de sistemas solares. É um conjunto de sistemas solares. Então, a nossa galáxia chama Via Láctea. Lá no Brasil, quem vem de regiões que não são industrializadas, no campo, você vê aquela parte branca no céu. E os antepassados afirmavam que era o caminho de leite, pela quantidade de estrelas. Não sabiam que era isso. Por isso, via caminho do leite, Via Láctea. Quantas estrelas existem? Eu não estou falando de planetas, eu estou falando apenas de estrelas. Quantas estrelas existem apenas em nossa galáxia? Existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. O que é isso? É muito difícil da gente compreender. Se você vai numa praia e se pegar uma colher de chá, não é a de sopa, é a de chá, misturar açúcar, a pequenininha. Naquela colher de chá você tem 40 mil grãos de areia. Um copo de areia tem 2 milhões de grãos de areia. A nossa galáxia, que é apenas uma galáxia que eu estou me referindo, tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Imagine se cada planeta tiver aproximadamente 5 planetas. Se cada estrela em nossa galáxia tiver 5 planetas. Quantos planetas apenas em nossa galáxia haveria? 500 bilhões de planetas. Estão começando a ficar com a mente em parafuso? Sim. Mas é para ficar mesmo. Então, o que é isto em imagem? Então, os astrônomos, cientistas, pegaram um telescópio chamado Hubble. Esse telescópio ele teve esse nome em homenagem ao Edwin Hubble, que foi um grande astrônomo em 1925. Até então, o nosso conceito de universo era a Via Láctea.
E o Edwin Hubble, com muito estudo, ele começou a estudar pontos e com cálculos ele chegou à conclusão que esses pontos estavam fora da nossa galáxia. Então, da noite para o dia, este cidadão fala para o mundo, né, que a nossa galáxia é apenas uma galáxia em muitas galáxias. O nosso conceito de universo muda completamente. O universo fica muito maior depois de Edwin Hubble. E por que Edwin Hubble conseguiu fazer esses estudos? Porque Andrew Carnegie, a segunda fortuna maior dos Estados Unidos naquela época, financiou. Eu estou aqui salientando a importância do capitalismo para a nossa evolução. Então, eles pegaram este telescópio. Que telescópio é este? É um telescópio que está fora do planeta Terra. Ele fica como um satélite rodando. E por que colocaram o telescópio fora do planeta Terra? Sabe quando olhamos para o céu e parece que as estrelas estão cintilando? Tem a musiquinha Twinkle, Twinkle Star, que a estrela... Não é, porque a estrela entra, a luz da estrela entra em nossa atmosfera e balança. Então é muito difícil tirar com perfeição a fotografia de uma estrela dentro do planeta Terra. Então coloca-se o telescópio fora do planeta Terra e tira fotos. Então está aí a galáxia Andrômeda. E eles tiraram esta imagem para nós termos aqui uma ideia da quantidade de estrelas em uma galáxia. Então está aqui apenas um pedaço da galáxia. Nesse pedaço, eles vão aproximar mais. E cada pontinho que você está vendo aí é uma estrela. Todo mundo? Cada pontinho que você está vendo é uma? É uma? Estrela. É uma estrela. Cada pontinho que você está vendo é uma estrela. Então, antes eu falei que para sairmos daqui, do nosso planeta Terra, para a estrela mais próxima, demoraria 4 anos-luz para chegar lá. Isto é, desse pontinho a esse pontinho, quanto tempo? 4 anos-luz. Estão conseguindo compreender a grandeza de tudo isso? É óbvio que não, porque a nossa mente não aguenta. Então tá aí, cada pontinho desse é uma estrela. E nós não conseguimos ver os planetas, porque os planetas não têm luz própria. A Terra tem luz por causa da luz que vem do Sol. Mas cada pontinho desse é uma estrela. E vai aproximando para o centro da galáxia. E cada vez mais vemos uma densidade. Isso é mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Eu estou pincelando aqui. Se há algum astrônomo, vocês me desculpem, é porque nós estamos tentando relativizar o tema para ficar agradável. Porque Andrômeda não tem apenas 100 milhões, é 1 trilhão. Mas eu estou mostrando como se nós estivéssemos mostrando a nossa própria galáxia. E por quê? Porque não tem como a gente sair da nossa Via Láctea para tirar uma foto de nós. Não tem como fazer um selfie da gente. Então a gente tira uma fotografia de outra galáxia. E naquele pedacinho que eu mostrei da galáxia, olha a quantidade de estrelas. Deu para apreciar? Ou estão perdidos? Então, e temos aqui a fotografia da galáxia toda. Se nós pegássemos um avião para voar de um extremo da nossa galáxia para o outro extremo da galáxia, quanto tempo levaria? Desta ponta até outra ponta, na velocidade da luz, quanto tempo levaria para a gente atravessar a nossa galáxia? 100 mil anos-luz. Mas já ninguém fez voo. Porque já não estão mais entendendo. Se perderam. Vocês sabem que... Volta para terra, volta para terra. Foi. O Emmanuel fez uma viagem dessa em desdobramento com o Chico Xavier, mostrando para ele a grandeza do universo. Mas teve um momento da viagem que o Chico Xavier
Por favor, voltemos para lá, vamos tomar um cafezinho de volta, que isso não entra na minha mente. Porque é nós, criatura, tentando entender a criação. Estamos longe ainda do Criador, é da criação. Porque o conhecimento é infinito. Então, 100 mil anos-luz. Os antepassados olhavam à noite e enxergavam uma nuvem de estrelas, uma nébula. Mas com o advento do telescópio, começou a apreciar que é toda uma outra galáxia. Aqui vai a foto que realmente é para tirar o sono de vocês. Então, os cientistas, sempre buscando compreender cada vez mais, disseram o seguinte: vamos pegar este telescópio, o Hubble, que aí está para vocês apreciarem, ele é do tamanho de um ônibus escolar. E vamos pegar o Hubble e focar a imagem, focar o Hubble num local que está totalmente escuro. O que significa fotografia? O sufixo grafia significa escrever, foto, luz. Então, fotografia é escrever com luz, fotografia. E para isso, você precisa de abrir um instrumento da câmera chamado aperture. Vamos abrir então o Hubble e deixá-lo focalizado naquele pedacinho onde a gente não vê luz nenhuma. A olhar. Vamos deixar aberto por 13 dias em seguida, esperando se veio alguma luz fraquinha daquele espaço. Para vocês entenderem que espaço é esse, é o equivalente de você pegar um canudo, de tomar soda, o que eu não recomendo, que é um veneno. Pega o canudo e olha apenas para uma região do céu. Entendeu? A espessura do que o telescópio Hubble estava focando? Compreenderam? Sim. Essa espessura é ainda menor. Mas vamos pensar que é apenas um canudo, naquela parte totalmente escura. Vamos deixar aberto e vamos ver o que acontece depois de 14 dias, esperando fótons de luz ali chegar. E assim fizeram, o que criou muita resistência, porque o aluguel do telescópio é caríssimo. E muitos chegaram à conclusão: mas para que a gente vai ficar apontando o telescópio para uma região escura? Simplesmente para ver o que acontece. E assim, deixaram por 14 dias. E aí eles estão explicando aqui que esses fótons de luz chegaram à parte que registra dentro do Hubble, as luzes. E a imagem que veio foi esta, naquele pedacinho. Esta imagem chama-se Deep Hubble Telescope. O que é que isso significa? Cada pontinho que você está vendo aí agora não é uma estrela, é toda uma galáxia. Alguém fez... Oh! Cara, nós estamos muito longe. Cada pontinho que você está vendo agora é uma galáxia daquela espessura pequenininha. Então, eu acabei de falar. Se eu quiser viajar da ponta de uma galáxia para outra, quanto tempo leva? 100 mil anos-luz. Quantas estrelas tem aqui? 100 bilhões de estrelas. Então, você está vendo isso aqui? É uma galáxia. Daqui até aqui, 100 mil anos-luz. É óbvio que as galáxias não têm todo o mesmo tamanho, a mesma quantidade de estrelas. Estou aqui no esforço de apreciarmos a grandeza da criação. Daqui até aqui, 100 mil anos-luz. Quantas estrelas? 100 bilhões de estrelas por galáxia. Mas, depois de tirar essa fotografia, multiplicou pelo cálculo do volume do universo. Para a gente ter aí uma ideia de quantas galáxias no universo. Quantas galáxias no universo? Vamos ver, apreciar de novo como eles fizeram o zoom. Olha que interessante. Da mesma forma que fazemos o zoom com o telefone, estão fazendo um zoom na parte totalmente escura, aberto ali por 14 dias. A imagem vai se aproximando da parte escura e, depois de 14 dias, esses fótons bem fraquinhos vão chegando e compondo a imagem. E vamos percebendo aí as galáxias. Essa é a foto mais importante da humanidade. E recentemente, em homenagem a um outro grande cientista, foi lançado James Webb Telescope, com fotografias ainda muito mais nítidas, que nos falam da grandeza da criação.
Quantas galáxias conseguiu se calcular agora com supercomputadores? Aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Os cientistas afirmam o seguinte: se você juntar todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, ainda tem mais estrelas no universo. Lembra qual é o tamanho da estrela? O Sol é uma estrela pequena. Quantas terras cabem dentro do Sol? 1.300.000 terras. Quantas estrelas no universo? Tem mais estrelas no universo de todos os grãos de areia de todas as nossas praias. De quem estamos falando? Da criação. Para entendermos um pouquinho da capacidade do Criador. É por isso que no Livro dos Espíritos, eles afirmam que é simplesmente a inteligência suprema do universo. Porque a nossa mente ainda não aguenta a entender o que é Deus. Mas Jesus Cristo, que falava para nós na razão da nossa inteligência, afirmou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí estão as moradas. E estas moradas, segundo a classificação de Allan Kardec, são em 5. A gente pergunta, os cientistas, os astrônomos, mas para que tanto planeta? Para que tanta estrela? Não sabem responder. É uma pergunta de ordem filosófica. As nossas crianças da evangelização sabem responder. Os planetas são diferentes escolas para a ascensão do espírito no seu progresso intelectual e moral. Então, estes planetas, que são em quantidades aí quase infinitas, têm 5 categorias. Planetas primitivos, aonde começam as primeiras reencarnações na nossa condição humana. Segunda classe de planeta, planetas de provas e expiações, na qual as pessoas lutam contra uma e a outra. Acham que o inimigo está fora. Terceiro planeta, planeta regeneradores. São planetas que as pessoas não são perfeitas, mas finalmente já entenderam que o inimigo não está fora. A luta deve ser dentro, não com os outros. Quarto planeta, planetas felizes. Já são pessoas que já liquidaram todas as suas dívidas morais, mas não são perfeitas em conhecimento e moralidade. Já não sofrem mais pelos defeitos, mas trabalham em seu desenvolvimento intelecto e moral. Quinto planeta, planetas celestes ou sublimes, de espíritos perfeitos que a gente não tem a mínima ideia como é. Que a nossa mente não alcança, não tem material de comparação. Qual planeta que nos encontramos? De provas e expiações. A segunda classe. E como numa escola, o aluno vai para o grau de acordo com a sua inteligência. Você está no lugar certo, com os desafios certos, achando que está tudo errado. Quando nós temos a compreensão de que não há erros na reencarnação, que estamos ingressados na escola mais adequada para as nossas necessidades evolutivas, os problemas têm uma outra proporção em nossas vidas. Porque já entendemos que nós não temos necessariamente inimigos. Nós temos oportunidades de crescimento. Os desafios não são para nos humilhar, para nos fazer infelizes, são para desenvolver a nossa inteligência, a nossa moralidade. Tendo esta compreensão, tudo se modifica, porque o paradigma é outro. Se a percepção se modifica, o pensamento se modifica, a emoção é outra, as atitudes é outra, os hábitos são outros, o destino é completamente diferente. Tudo está em nossa maneira de ver. Logo, o que o Espiritismo realiza para nós de mais profundo é nos dar completamente uma visão de vida muito mais além do que a sociedade, o mundo acadêmico pode oferecer. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos eternos. Eternos é Deus. Não teve princípio, não teve fim. Não sabemos o que é. Sabemos que existe, nos ama, nos concede o meio para evoluirmos, para crescermos. Agora nós somos imortais. Tivemos um começo e não vamos ter um fim. Isto é, vamos passar por várias escolas. Estas moradas da casa do Pai.
aprendendo de cada morada, como aprendemos do jardim da infância, da primeira série, do high school, do college, o material que pode oferecer. Quando nós aprendemos tudo que há para aprender no jardim da infância, o que acontece? Somos promovidos. Ou nós nos promovemos? Nós nos promovemos pelo nosso esforço. Então quem não se promove, o que acontece? Volta para a mesma escola. Fica repetindo de ano. Então há indivíduos que reencarnam na mesma situação, com as mesmas pessoas. E por quê? Porque não superou. Então, se desejamos nos ver livres das pessoas chatas, das pessoas inconvenientes, enxerguemos elas como pessoas que nos ajudam a escalar a evolução. Só se desenvolve paciência com gente chata. Gente calmo, tranquilo, não tem como desenvolver paciência com essas pessoas. Eles não deixam a gente nervoso. Um chato inconveniente nos espreme. Sai de nós o que carregamos. Se é impaciência, sai impaciência. Se é compreensão, maturidade psicológica, é isso que sai. Equilíbrio. Não significa que estamos de acordo com o chato, com o inconveniente. Significa que eu entendo a mentalidade pequena da pessoa. Já passei por ali, dou respeito. A compreensão da pessoa está passando por seu momento, sem concordar com o equívoco. Errado é errado, ponto. Mas a minha atitude emocional perante essa pessoa é completamente diferente, porque a minha visão de vida se modificou. Depois eu compreender que estamos inseridos num contexto educacional, a universidade da alma, que é o planeta Terra. E nós estamos numa escola bendita, numa classe privilegiada, chamada Espiritismo. Nenhum desdouro para com as outras religiões. Porque quem quer fazer transformação moral, faz pelo islamismo, pelo judaísmo, pelo protestantismo, catolicismo, mas nós espíritas somos privilegiados. De quê? De conhecimento. Isso não nos torna pessoas especiais. Faz de nós pessoas mais responsáveis. Porque quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Então, para concluir, o horário é bastante exíguo. Afirma Neo Lúcio a história de um pássaro vermelho que morava numa floresta com os outros animais. E certo dia, a floresta pegou fogo. Todos saíram correndo para não morrerem queimados, é óbvio. E o pássaro olhou para aquela situação, olhou para os outros animais e disse: eu não posso ficar parado contemplando tudo quanto eu vivi sendo queimado, destruído. Eu tenho que fazer alguma coisa. E alçou o voo e começou a procurar uma fonte de água. Achou um pequeno lago e, com toda a força da alma, voou o mais rápido possível, mergulhou no lago, molhou as asas, encheu o bico com uma gotícula de água, voltou em direção ao fogo, sentiu as labaredas crepitando, ganhou altitude para não ser queimado, balançou as asas, abriu o bico e uma gotícula de água caiu sobre todo aquele fogaréu. Voltou de novo com a maior rapidez, mergulhou as asas, encheu o biquinho, voltou para a asa, ganhou atitude, chacalhou e abriu o bico. E uma gotícula de água caiu sobre todo aquele fogo. Os outros animais que estavam contemplando, com o pescoço para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, sabe o que fizeram? Caíram na garganta. Veja esse louco! Tentando apagar todo aquele fogo com uma gota d'água. Estava no chão com câmeras. E o pássaro conseguia escutar o riso dos outros animais, mas prosseguiu com tanta perseverança que os deuses, contemplando o seu esforço, se emocionaram. Os olhos encheram de água, escorreram por suas faces, as lágrimas transformou em chuva e a chuva apagou o fogo. É óbvio que é uma parábola para dar o símbolo de que você atinge algo grande fazendo o pequeno, constantemente. Lição número 1. Lição número 2. Este ser que tentamos aqui descrever, tentando entender a criação, disse-nos o seu representante maior no planeta Terra, Jesus Cristo, que ainda estamos muito aquém para poder entender a personalidade de Jesus. O que sabemos de Jesus é até onde a nossa inteligência alcança. Este ser especialíssimo, representante maior, disse-nos que Deus só ajuda aquele que se ajuda.
É uma lei da natureza. Então, se nós não fazemos o esforço, Deus não ajudará. É a lei do trabalho. Como há pessoas que creem em facilidades. Hoje mesmo eu estava assistindo um comercial desses de final de ano. Achei tão engraçado. A pessoa queria perder peso. E estava esticado diante de uma piscina e uma cinta vibrava quente para queimar as gorduras. Veja se fosse fácil desse jeito, que maravilha que não seria. Os ricos seriam todos esbeltos, mas não funciona. Tudo em a natureza segue a lei do trabalho, das etapas. Terceira lição. Os pássaros riam, os outros animais faziam piada dele. Qual foi a atitude dele? Continuou. Isto é, quando você fazer a sua parte, o correto, não espere pela maioria. Porque a maioria vão rir de você. No mundo de provas e expiações, quem age corretamente é tido como tolo. Acabamos de assistir nacionalmente esta cena. Aquele pássaro entendia. Quem fala muito bem de você, não faz você uma pessoa melhor. Quem fala muito mal de você, não faz de você uma pessoa pior. Você é o que é, e não a opinião das outras pessoas. Entendendo isso, estamos na melhor escola, recebendo essas lições sublimes, mas para elas fazerem efeito, é necessário aplicá-las em nossa vida. Agradecemos a oportunidade de conhecermos o Espiritismo, de vermos o valor de todos os outros conhecimentos que conectam a criatura ao Criador, que chamamos de religião, e façamos a nossa parte para construir um mundo melhor. Se você vê muita desonestidade, muito roubo, muita traição, não desanime com o Espiritismo. Lembre que o Espiritismo faz bem a você pessoalmente. Eu sou felicíssimo com o Espiritismo pela força de resignação que me proporciona com os problemas que eu já passei e que virão, faz parte da nossa programação reencarnatória. Mas se eu for apreciar o meu dever para com o Espiritismo em função do que faz a sociedade, entramos em desânimo. Como existem agora muitas pessoas desanimadas em função do que vemos na coletividade. Pense no bem que o Espiritismo faz para você, renovando a mente, as baterias da alma, vindo a esta casa abençoada. Porque é que os Espíritos estão sempre nos convidando para aproveitar a oportunidade da escola. Porque, como disse Castro Alves, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer nestes planetas, nessas estrelas, nessas escolas da vida. Imagine, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos em humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forge a luz, forge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores transformando pedra em flores em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando nerusúdes em araudos de virtudes e mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, transmutando a verdade, cujo amor a esta mesma verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta. É César trazendo a luta, tirânico e lutador.
é Céline Ossuarte, o Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a memória inconfundível do nosso querido São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma eterna voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, ao nosso querido Alexandre, pelo convite, e a todos vocês, o nosso muito obrigado pela paciência de nos escutar.